frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Brasil! Brasil, Hexa! 90 milhões é ação. Alô, amigo fã do esporte, seja bem-vindo à nossa segunda edição ao vivo. São 11 horas, 12 minutos praticamente. Estamos começando o segundo Loucos por Copa desta edição 2006. Só que aqui é o seguinte, não vamos falar dos jogos de hoje, não vamos falar da Copa da Alemanha, vamos falar de Copas em geral, de preferência das 17 edições anteriores da Copa do Mundo. Muita história para você que, como nós, é louco por Copa. Você viu aí, Pra Frente Brasil, uma versão meio funk dessa música clássica que embalou a seleção tricampeã do mundo no México em 1970. Nesse clima de festa, a gente aproveita, claro, para comemorar a vitória do Brasil, suada em cima da Austrália 2-0, e também os 11 anos da ESPN Brasil, tá certo? Eu já abro o programa com o louco chefe, titular absoluto desse programa, Celso Zeldes. Como vai, Celso? Tudo bom, João? Tudo bem. Seu destaque inicial, Celso. Meu destaque é você, João. Muito obrigado. Louco por figurinhas? Ainda não. Olha, você sabe que eu tenho um álbum do Pelé de 66, 67, que eu prometo que no próximo programa eu trago. Vamos trocar umas figurinhas aqui? Eu trouxe aqui no meu baú, né? O baúzinho aqui, ó. Eu trouxe aqui um álbum para trocar umas figurinhas com o João, que tem umas figurinhas que estão me faltando aqui, João. Isso aqui é da craques do Campeonato Mundial de 1950. Sabe? Você tem essa aqui, ó, Balas Futebol. Que beleza. Isso aqui pertencia, Balas Futebol pertencia a Jordão Bruno Sacomani, e depois foi presidente do Palmeiras, se envolveu nos casos ali, ganhou o epíteto de Sacamana, porque teve ali alguns problemas. Mas meu álbum tá quase completo, só não tem o Bauer no Brasil. Tinha o Esquiafino aqui, mas acho que alguma criança traquinas dos anos 50 acabou rasgando. A Espanha está completa, a Suécia está completa. Faltam dois aqui da Inglaterra. Garoto, se você quiser trocar uma figurinha, você me procura. Bom, o baú do Celso está aqui, como você já viu, e daí saem coisas incríveis. Estamos recebendo também, com muita alegria, o ator Dan Stulbach, que é também louco por Copa, né, Dan? Pô, um grande prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Adoro o canal, adoro o programa. Prazerzão para mim estar aqui. Que legal. Obrigado. Do lado do Dano, dividindo o mesmo sofá, um outro louco que nós descobrimos, ele é louco por Copa e louco por escudos. É o geógrafo Luiz Fernando Bindi. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo bom, João? Como é que vai? Tudo bem. Tem algum destaque aí de cara para nós? Então, de cara, tá chamando muita atenção nessa Copa, em todas as Copas, sempre chamando atenção as cores dos uniformes, né? E uma curiosidade que eu garimpei aí, que inspirado na Croácia, que tem esse uniforme todo diferente, parece uma toalha de mesa de cantina italiana, né? Eu trouxe as seleções que disputaram Copa que usam tradicionalmente uniformes que não são cores lisas, né? O Brasil tem uma cor só, a Espanha tem uma cor só de camisa, a Argentina joga camisa listada, azul e branca, o Paraguai joga camisa listada, vermelha e branca, o Peru que joga com a camisa branca com uma faixa transversal, que nem a do Vasco, vermelha, a Turquia, que sempre jogou de camisa branca com uma faixa única horizontal no peito branca, a Jamaica, que sempre jogou com uma camisa meio dividida entre amarelo, preto e verde, que são as cores do país, e a África do Sul, que desde que a África do Sul se voltou a fazer parte da FIFA, sempre jogou com essa camisa meio dividida entre dourado, preto e verde. Você vê, tem louco para todos os gostos aqui. Tem mais um aqui, meu companheiro de ESPN, narrador e cartunista dos bons, Marco Antônio Rodrigues. Seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns à ESPN Brasil. E eu fiquei realmente impressionado com essa revista. Falar em tirar do baú, uma revista de 1964, 8 de junho,
que tem o Pelé, minha vida por Pelé, Life em espanhol. Que maravilha. Com mais de 6 páginas sobre o Pelé. Você vê, entre 62 e 66. Quer dizer, o Pelé não jogou tanto na Copa de 62, só 2 partidas. E já era uma estrela na época que não tinha internet, não tinha televisão internacional. Mas olha, o Marco vai fazer caricatura, como já o fez no domingo passado. Hoje é a vez do Marco Antônio Rodrigues, vamos conhecer esse lado dele. E agora vamos ver os destaques do programa de hoje. O jornalista Roberto Muilaer esteve lá e conta como foi o Mundial de 54 na Suíça. Eu vi o Pinheiro, que era um zagueiro do Fluminense, jogando a bola para fora da área com a mão. Golo! Golo! O grito de gol nas línguas da Copa. Nos clássicos de Roberto Porto, a revanche brasileira contra o Uruguai, em 70. Desafio internacional. PVC enfrenta um jornalista italiano louco por Copa. Quem sabe mais? 1934, contra a Itália jogava com a camisa 8. Só faltou dizer que nós queremos a sua participação, portanto, fique ligado na nossa promoção de hoje. Para você, o que é ser louco por Copa? A frase mais criativa concorre a um incrível kit. Camisas oficiais do Brasil nas versões masculina e feminina, um relógio e um radinho para escutar os jogos. Tem também literatura, os 50 maiores jogos das Copas, de Paulo Vinícius Coelho, pela banda Books. E tudo que as mulheres queriam saber sobre futebol, de Álvaro Filho, da Conteúdo Criativo. Você leva ainda o almanaque interativo dos mundiais, do Lance. Tem também os DVDs FIFA, um século de futebol e Ginga. Para completar, o álbum da Copa e uma bola comemorativa da Plastibrinque. Participe! Olha, além desse super kit, você pode ganhar também este livro aqui do jornalista Roberto Muilaer, em parceria com o Armando Nogueira e com o Jô Soares, A Copa que Ninguém Viu. Eu me lembro, inclusive, de um livro que eu tenho em casa, posso trazer aqui, As Copas que Ninguém Viu, do jornalista Solange Bibas. Esse é muito bom também. Só vão concorrer às respostas com dados completos, isso você já sabe, você tem que botar nome, endereço, CEP e mande a sua opinião também, se quiser, ou perguntas para os nossos loucos, eles estão afiadíssimos, já tem uma competição aqui de conhecimento. Você pode entrar então no site www.espn.com.br. O Loucos de Olho em Feitos Históricos. Em sua primeira semana, a Copa de 2006 já quebrou alguns recordes. O primeiro deles não foi nada feliz para Justo Vilar, do Paraguai. Sua substituição por Bobadilla, logo aos 8 minutos da derrota para a Inglaterra por 1-0, foi a mais rápida de um goleiro em toda a história das Copas. Superou a marca de 11 minutos do argentino Pumpido, trocado por Goicoechea, também por contusão, no jogo Argentina 2, União Soviética 0, em 90. Quando Portugal fez 1-0 em Angola, o técnico Luiz Felipe Scolari chegou à sua 8ª vitória seguida em Copas do Mundo, somada a 7 da campanha 100% do Penta pelo Brasil em 2002. Felipão, assim, superou as 7 vitórias seguidas em mundiais de Vittorio Pozzo, técnico bimundial pela Itália, em 34 e 38. Ao vencer o Japão de Zico de virada por 3-1, a Austrália tornou-se o primeiro time da história das Copas a fazer 3 gols nos últimos 8 minutos de jogo, com Carril aos 39 e aos 44 e Aloisi aos 47 do segundo tempo. 3-1 em cima do Japão. Para completar, 2 recordes da seleção brasileira, o de vitórias seguidas em Copas, 8 alcançado com 1-0 da estreia em cima da Croácia. A marca anterior, de 7 partidas, também pertencia à Itália de Pozzo e havia sido igualada pelo Brasil de Felipão em 2002. O fim do VT falou que em 2 recordes da seleção brasileira. Qual é o segundo? Hoje, Cafu fez o 18º jogo de Copa do Mundo com a camisa da seleção. Alcançou as marcas de Dunga e Tafarel, que eram os jogadores até aqui que mais tinham feito jogos pelo Brasil em Copas. Quando a gente fala da substituição do goleiro paraguaio, ficou faltando dizer, afinal de contas, contando todas as seleções, qual é o recorde de substituição mais rápida, né? 4 minutos, um é italiano,
Bergamo no lugar do Nesta. A Itália ganhou da Áustria de 2-1, Copa de 98. E o outro recorde é o Rudi, no lugar do Brian Robinson, no jogo Inglaterra 0, Marrocos 0, Copa de 86. Vale lembrar ainda, atualizar também o recorde do Filipão. Com a vitória de Portugal no sábado, o Filipão tem uma vitória a mais. Então quem quiser bater o recorde do Filipão vai ter que ganhar mais uma. Opa! E falando em substituições, a primeira substituição de goleiro em Copa do Mundo foi na Copa de 70, no jogo Brasil 3, Romênia 2, que o Adamac foi substituído pelo Raduciano a 28 minutos do primeiro tempo. E a primeira Copa que pôde ter 3 substituições foi a Copa de 94, e foi um goleiro que foi o primeiro substituído como terceira substituição, que foi o El Ashraf, de Marrocos, que substituiu o Asmi, também, evidentemente marroquino, no jogo Marrocos 0, Bélgica 1. Dan, tá tudo bem aí no meio desses dois malucos? Não, tá tudo, tô aprendendo aqui, tá tudo ótimo. Eu lembrei de uma coisa, você falou da camisa da Croácia no começo do programa, que eu até brincava, assim, que você olha a torcida, parecia uma cantina à vista do teto e tal, mas depois eu descobri que é uma homenagem a uma lenda, não sei se você sabe, você sabe tudo, mas enfim, uma homenagem a uma lenda de que o país ganhou a sua independência num jogo de xadrez. Olha que legal. E o vermelho é em uma homenagem ao sangue derramado naquela guerra. Aí sempre me lembrou que o 7º selo do Bergman, né? Como se estivesse jogando a sua independência, achei bonito. Ah, que Tá legal. De fato a lenda é essa mesmo. É isso mesmo, né? É essa mesmo. Comprovada pelo Bindi. A lenda é Por essa. Croácia. Não é a explicação oficial, mas a lenda é essa. É isso aí. A explicação oficial é que esse fundo é um fundo esse fundo vermelho e branco é um brasão tradicional da família dos Habsburgos, que dominaram aquela região da eslava toda. Império Austro-Húngaro. E no escudo da República Tcheca tem também esse tema vermelho e branco como o da camisa da Croácia. Pronto, para que não fique completo este passeio pela camisa da Croácia, aqui está ela. Muito bem. Muito original a camisa. E o curioso Marcelo Duarte vasculhou uma livraria alemã. Por lá, a Copa também está movimentando o mercado literário. E a Copa do Mundo movimentou também as livrarias da Alemanha. Olha, essa aqui dedicou um espaço todo especial a futebol. Tem aqui ó, a biografia do Pelé em alemão. Esse aqui é de estatísticas, recordes. Tem o Cafu na capa, todo ilustrado, bonitinho. Esse aqui é grandão, olha só. São os estádios da Copa. Tem olha, Febre de Bola, do Nick Hornby, também em alemão. Livro do Bayern. Olha, o PVC ia gostar desse aqui, de táticas. Aqui, olha, ensinando a jogar. Treinamento. Olha aqui, Ronaldinho Gaúcho, Pelé. Esse aqui é tipo um dicionário de futebol. Um amor, futebol. Olha essa foto na praia. Olha, tem até o livro do Pierluigi Collina. Esse é bacana, ó. Outro achado são esses livros, cada um com a história de uma Copa, com exceção de 1930, 1950, que está tudo num só, nesse aqui. O resto tem um para cada Copa, 94, 90, 86, 70, 62, 66, por aí vai. O chato de ser brasileiro nessas horas é que a gente já precisa levar 5. Olha, tem muita coisa legal aqui e eu pergunto para vocês aí no Brasil, e aí, tem novidades também agora já com a Copa em andamento? E eu respondo para você aí na Alemanha, Marcelo Duarte. Sim, tem novidade no Brasil. Olha aqui. Vida que segue, João Saldanha e as Copas de 66 e 70. O João Saldanha, para quem não se lembra, o técnico da seleção até as vésperas da Copa do México, quando foi substituído pelo Zagallo. Pelé, a autobiografia. Essa aqui o próprio rei assina, entende? E foi feito primeiro em inglês e agora está chegando em português, entende? Prezado Ronaldo, do Flávio Carneiro. É a história de um menino chamado Arthur, cujo apelido é Pinguim, que mora no Rio, tem 12 anos, centroavante do Infantil de São Cristóvão, e gostava tanto do Ronaldo que escrevia cartas para ele. O Ronaldo, fenômeno. E aqui, publicidade na Copa, uma análise do discurso publicitário na Copa do Mundo, do Sérgio Pérez. Tudo isso aqui novidade e já chegou. Esses livros aqui são todos meus, já comprei. Já tratei de comprar, viu? Muito bem.
E eu, quando apresentei o geógrafo Luiz Fernando Bindi, eu disse que, além de louco por Copa, ele é também louco por escudos. Ele trouxe um livro, é isso, Bindi? Isso, um livro lançado agora, né, no período de Copa, chamado Escudos dos Times de Todo Mundo, que é um livro, inclusive, que é da editora Panda Books, né? E é um livro que tem escudos de todos os times, de muitos times do mundo. São 2.500 escudos de times do mundo todo, super atualizado, realmente o trabalho feito com muita precisão, com muito carinho pelo Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues, o ex-goleiro? Não, é tão bom quanto, mas é na área dele que ele é muito bom. E tem um prefácio de um jornalista aí que eu não conheço muito bem, mas falaram que ele é um moço muito futuro, que chama Celso Unzelt, parece. Eu vou empatar com o Juca Kfouri em prefácio. Vai empatar com o Juca Kfouri. E tem a orelha de um que, esse sim, tem muito futuro, que é o tal de Luciano Bindi. Parece que tem futuro também. Luciano Bindi. Bom, e o papo é escudo. Vamos ver se sobra algum escudo português. Eu acho que o escudo mais badalado hoje que Portugal entrou. E o Bindi não é só bom de escudinhos, ele é bom de excudinhos. Ou seja, aqueles escudinhos que já não o são. Por exemplo, olha o escudinho da Austrália, a Australian Soccer Association. Mudou para... Vamos? Não mudou, esse não mudou. Não, mudou. Aí, ó. Para Football Federation Austrália. Né? Foi mudado na tentativa de popularizar o futebol na Austrália. Olha o conhecido escudo da Alemanha, né? Deutscher Fußballbund. É isso? Você sabe os nomes? Deutscher Fußballbund. É isso aí. E tem mais dois escudos. Um é esse que nós vamos mostrar agora. Olha aí, esse é um escudinho mesmo. Seria esse, Bindi, o da DDR, a antiga Alemanha Oriental? Isso, da Alemanha Oriental. Muito bem. E o próximo, então, será o escudinho com fundo verde, que é aquele da Federação, não é isso? Isso, é da Federação. Da Federação, vamos. Isso, olha aí, o DFB estilizado, né? O que mais que a gente tem aqui de escudinhos? Vamos entrar naquele mérito dos países que deixaram de ser ou ainda não? Não, ainda tem a Itália. Essa aqui, a Itália, bicampeã do mundo lá nos anos 30, usava esse escudinho. Depois... eu passei a ser assim. Daqui a turma da minha idade lembra. Em 82 o Paulo Rossi vestia um desse no peito. Em 90, quando eles fizeram a Copa do Mundo, né? Sediaram a Copa do Mundo, tá aí um escudinho com os 3 títulos. Aí passou a ser essa Itália atual. Agora nós vamos botar a mão numa cumbuca de países que já não o são, né? Iugoslávia. Isso, da época do comunismo. Da época do comunismo. Aí uma outra Iugoslávia, capitalista. Já sem a estrela vermelha, né? Agora a gente começa a dividir os países. Essa é a Bósnia e Herzegovina. Bonito nome para pôr na filha, Herzegovina. E o próximo, né, que é Croácia, da qual a gente falou agora há pouco. Olha o xadrez presente, né? Aí tem mais. Esse daqui qual é, Bindi? Sérvia e Montenegro. É escudo que praticamente não existe mais, né? Porque agora vai ter que dividir o escudo. Macedônia? Da Macedônia. Que é outro país. Outro país derivado da antiga Iugoslávia. Essa é da Eslovênia. Nogometnas Vetsa Eslovênia. É quase uma logomarca, né? Eslovênia, né? A Eslovênia. Tá aqui o Kosovo, não é isso? Esse qual é, Bindi? Esse é Montenegro, inédito na internet mundial e na televisão mundial. E esse FBS, FBF? O FBS é da Federação Brasileira de Esporte, que foi a antecessora da CBF. Toda a evolução do escudo da nossa CBF. CBD. Né? Confederação Brasileira de Desportos. CBF com o raminho de café, porque o Instituto Brasileiro do Café patrocinava, não tinha jeito de botar fora, enfiaram dentro. E o atual CBF, que é a nossa velha conhecida. Falando em escudos portugueses, o meu querido amigo Marco Antônio Rodrigues trouxe uma coisa maravilhosa, uma homenagem, uma caricatura maravilhosa, uma homenagem ao Felipão, que, como disse o Celso, é recordista de vitórias seguidas em Copa. É isso, Marco? É verdade, o Felipão realmente é uma figura. Olha Ele só. já está com um lapisinho aqui na orelha. Olha o traço do Marco Antônio. Marco, eu não conhecia esse seu lado, parabéns. Você que fez isso? É hobby. Muito bacana, hein? E não é de cedo, Roger. Bigodinhos virados. Bigodinhos virados. Né? Já bem... Maravilha, português. Luiz Felipe Scolari e o Loucos por Copa. Vai dar a primeira paradinha e volta já depois do intervalo. A seguir, o jornalista Roberto Munaer relembra histórias da Copa da Suíça em 54. E ainda, 1970, a revanche brasileira diante do Uruguai. E a programação cultural que pega carona com a Copa. A gente volta já.
Já estamos de volta com o Loucos por Copa aqui na ESPN Brasil. 1954. Para o Brasil, uma Copa que quase ninguém viu. Para a Alemanha, o milagre de Berna. Para o jornalista Roberto Muilaer, lembranças de quem esteve lá. A Copa de 54 é chamada Copa Sanduíche. É a Copa entre uma derrota acachapante de 1950, na qual eu estava também, e a da vitória maravilhosa de 1958. Era uma época que nem se levava bandeira aos estádios. Eu me lembro que eu levei a bandeira brasileira, que eu tinha usado na Copa de 50, sou precursor nisso aí, e usei lá na Suíça. Aquele jogo da Iugoslávia nós empatamos, os iugoslavos tentavam, o Brasil loucamente tentando um gol, os iugoslavos fazendo assim, como a dizer que o empate classificaria os dois. Agora imagine você que a direção do selecionado brasileiro de 54 não sabia que o empate classificaria o Brasil. E eles até a última hora se mataram e depois na hora de entrar no ônibus falando, vocês estão classificados. Era outro tempo. O jogo Brasil e Hungria foi um jogo onde a superioridade da Hungria era enorme. Era um dos melhores times que eu já vi jogar, assim como Armando Nogueira também diz isso. A Hungria entrava em campo, veja bem, isso é uma coisa que nunca mais se repetiu, pelo menos que eu visse, com a camisa encharcada, com a camisa suada, porque eles batiam bola 15 minutos, titulares e reserva, num campo bem pertinho do estádio. E eles entravam com a bola toda. O clássico em 54 era na Hungria fazendo 2-0 em poucos minutos de jogo. Rapidamente foi o que aconteceu também com o Brasil. Quando o Brasil acordou e o Julinho, o ponta-direito, fez um jogo excepcional, acabou reagindo e tal, mas o final da história foi 4-2 para a Hungria. E finalmente tem um pênalti que todo mundo diz que um tal de Mr. Ellis, um juiz inglês, foi execrado porque o pênalti não teria existido. Eu sou o único brasileiro que diz que o pênalti existiu. Eu estava atrás do gol e eu vi o Pinheiro, que era um zagueiro do Fluminense, jogando a bola para fora da área com a mão. Então, coitado do Mr. Ellis, ele tinha toda a razão. Eu tinha 18 anos nessa época. Eu fui com meu pai. Foi um presente que eu pedi para o meu pai. Agora eu vou contar um segredo para vocês, que eu ainda não contei, mas aqui para a ESPN eu vou contar. Depois dessa segunda Copa, eu prometi a mim mesmo que eu não iria mais nenhuma, porque os dois fracassos foram de tal forma, mexeram comigo, que eu acabei realmente, a Copa seguinte seria de 58. Não sei se meu pai teria tido possibilidade de me mandar, mas o fato é que eu acabei não assistindo mais nenhuma Copa e até hoje eu vejo pela televisão. Estou aqui com uma edição comemorativa do Campeonato Mundial de 54, a Gazeta Esportiva Ilustrada. E por que este jogador aqui na capa, de camisa amarela e calção azul? Porque foi em 54, pela primeira vez, o Brasil vestiu o tradicional uniforme canarinho. Sempre lembrando, na final dessa Copa, grande surpresa, a Alemanha 3, Hungria 2, de virada, a Hungria invicta há mais de 2 anos. Ninguém poderia supor que a Alemanha ia se superar e ganhar aquele campeonato, pois aconteceu. Que nos sirva de lição. E essa Copa teve outras primeiras vezes do Brasil também. Foi a primeira vez que o Brasil foi para uma Copa de avião, antes ele ia de navio, e foi a primeira vez que o Brasil disputou eliminatórias. Em 34 e 38 o Brasil não precisou disputar eliminatórias, porque os adversários desistiram, e 50 era no Brasil, então não tinha por que disputar eliminatórias. Outra curiosidade dessa Copa de 54 é que a Turquia disputou a Copa de 54, jogou até com a Alemanha na primeira fase, e ela se classificou nas eliminatórias por um sorteio. Jogou Turquia e Espanha nas eliminatórias, houve uma vitória de cada lado e um empate no terceiro jogo, não se sabia como fazer, e a FIFA decidiu que um garotinho italiano chamado Franco Gemma ia fazer o sorteio. Vendaram um garotinho, colocaram o nome dos dois times e ele sorteou Turquia e até ele ganhou uma viagem para a Copa, assistiu a Copa com tudo pago pela Federação Turca, que até teve uma campanha bastante grotesca.
Só para lembrar da Hungria, que todo mundo sempre fala da Hungria, vamos lembrar um pouquinho da escalação da Hungria, né? Que era o Grossis, Buzanski, Lontos, Bojic, Loran e Zacarias, Tibor, Koches e Hidegut, o Puskás e o Mihail Tat. Curiosidade, o Puskás não chamava Puskás, ele chamava Purcell Ferenc. Mas aí ele adotou o nome Puskás, que é o nome artístico de Puskás. O Big lembrou do garotinho turco, tem também o caso que entrou para o cinema, né? Do garotinho alemão, o Milagre de Berna, né? Na final, o filme conta a história de um garoto que era gandula, mascotinho do jogador Han, que faz o gol do título da Alemanha. E no Milagre de Berna, esse garotinho vai com o pai assistir a final, ele chega em cima da hora. A virada da Alemanha, a gente está aí vendo as cenas do filme, olha aí, o garotinho que não jogava bem, até que ele se descobre que o craque da cidade. Muito legal. Filme que nós também assistimos e, pelo jeito, os dois gostaram muito, não é isso, Dan? Eu gostei mais ou menos. Eu acho difícil ter filme de futebol bom. O garotinho, ele na cidade dele jogava um cara que ele admirava muito. E o pai não mora na cidade, porque o pai teve um problema. Então ele, de certa maneira, projeta essa paternidade ali nesse jogador. E o pai fica com ciúmes disso, então cria essa situação. Esse jogador acaba sendo convocado, vai para a Copa e ele fica sempre acompanhado pelo radinho. Essa é a época do radinho, né? O Roberto estava aí contando. Você não gostou nem daquela Vemaguete que eles do padre. Aquela Vemaguete do padre é bárbara. O padre emprestou, o pai vai se confessar com o padre e o padre começa a falar da Copa com o padre. E daí no final ele vai ver a final da Copa e o rapaz faz o gol, né? Agora, quem era um garotinho numa outra Copa ao vivo era você em 98. Você foi lá, não foi? Na França? Foi em 98. Eu tinha, faz 8 anos. Mas desde garotinho eu queria ir na Copa. E eu queria ir para a Copa. E a primeira foi em 98? E a primeira e única que eu fui até hoje foi em 98. A primeira que eu vi, que eu me lembro de ter visto, é 78. A minha primeira e grande, maior tristeza foi 82. E dali eu montei o sonho com 2 amigos meus de infância, que foi com quem acabei indo. É verdade que você trouxe alguma coisa aí de 78 pra gente? Eu trouxe. Eu vou fazer um adendo, só você estava contando de 54. 98, desculpe. O Roberto estava contando, estava falando, uma época romântica, legal e tal. Dessa ligação, e a gente está falando de Milagre de Berna, da Alemanha pós-guerra, né? Essa ligação tão estreita do futebol com a história do país, com a honra de um país. A Copa de 54 para os alemães, depois de eles serem derrotados na guerra, foi fundamental. E é um milagre. O Milagre de Berna é também esse, né? Um pouco, mais ou menos, o que a Argentina vive hoje, depois desse absurdo econômico e estão ressurgindo, né? Acho que vem com essa força também. Mas enfim, vou contar de 98. Cresceram 8,6% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o trimestre do ano passado. Não, eu acho que quando você vai para a Copa do Mundo, você traz isso também. A gente está falando dos distintivos, né? Sim. Distintivo é a história do país. A Itália mudou de distintivo porque perdeu a guerra, a Alemanha também. Né? A gente está falando disso, o futebol é isso. Quando a gente está lá assistindo, a gente está vendo um Brasil que vale a pena. O que a gente quer que vale a pena, né? Mas enfim, tô falando 98, conto agora? Claro, faz um Steve lá com a gente aí. Steve lá. A minha história é a seguinte, eu dava aula pra criança, né, cara? Nessa época eu ganhava dinheiro, eu já era ator, mas dava aula pra criança, de teatro e não sei o quê. E daí eu não podia contar pra escola, eu peguei um novo trabalho, eu e o Alexandre Delstein, que era um dos meus amigos que foi comigo. A gente pegou um novo trabalho que a gente ganhava melhor. A gente falou, mas em junho a gente vai pra Copa, como é que a gente vai fazer? Eu falei, a gente tem que inventar uma história, cara. Vamos inventar uma história. Então a gente pegou um novo contrato, chegamos no contrato e falei assim, só que em junho nós vamos fazer um curso de pós-graduação na França. E os caras do colégio falaram assim, mas tem a Copa do Mundo. Eu falo, pois é. Olha, e a gente quer estudar, cara. Pra gente vai ser terrível. Ir lá ter o futebol, vai bagunçar a nossa vida e tal. Bom, fomos pra Copa. Chegamos lá, o Duco, que era o terceiro cara, hoje em dia faz um programa de rádio comigo lá na CBN, o Rodrigo, ele comprou pra gente uns coringas na 25 de março, assim, enormes e tal. Aí chegamos no estádio, feliz da vida. Do Dan aqui, ó. Mas é que assim... vai falando, a gente vai mostrando. Aí a gente chegou... Ó o Coringa que ele falou aqui, ó. O chapéu de Coringa dele aqui, ó. Exatamente esse chapéu. Ó, o chapéu dele. Esse somos nós. O que eu ia contar... Esse é o detalhe. Esse é um detalhe, a gente saiu no jornal do mundo inteiro, porque era isso que eu ia contar. Que a gente chegou lá... Cadê você aqui, Eu tô aqui, cara. Esse cara possuído aqui, ó, sou eu. Você é o pior aqui ainda. Eu tô possuído. Eu tava muito louco, bicho. Eu tava feliz aqui. Ó. Eu tava feliz, pô. A pós-graduação bem animada. Nós três aqui. Você saiu na primeira página do TLZ Weimar. Então, ó, nós aqui, good news. Tarará, nós. Nós,
Le couple gagnent Nós não só na fita, né? Nós em todos os lugares. Papel também, né? Quer dizer, e você sempre o mais maluco ainda. Tava bem aí. Intercontinental, papapá. Cara, então o que eu ia contar é que assim, a gente tinha enganado os caras falando que a gente ia fazer essa pós-graduação. Chegamos lá, Coringa, né? Elétricos, entramos na Copa, cara, entramos na Copa. E tinha uns caras assim, tipo, ele tá agora, calmos, né? Olhando pra gente assim, normal. Chapéu tinha um ganho, né? Normal, um bonezinho de patrocinador e tal. E a gente elétrico. Cara, tamo na Copa, cara. Pô, se abraçamos. Foi nesse momento que um japonesinho lá, fotógrafo, virou e falou, for me, clac. Aí veio o outro, clac, tiraram foto da gente e a gente saiu pro mundo inteiro. E aí a gente logo derrubou a história da pós-graduação, porque a gente saiu na capa do Estado de São Paulo aqui, tá? E foi uma doideira. Ô Dan Stubach, é verdade que o César Sampaio fez um gol na Copa de 98 e o Bebeto na comemoração olhou pra vocês na torcida? Não, muito mais do que isso. Mais do que isso. Então, olha lá. Narra aí pra gente. Ó, se vocês perceberem lá, olha lá, lá estamos nós. Qual é o antes dessa história? O antes dessa história é o seguinte, nós fomos pra Copa do Mundo e nós odiávamos o Bebeto. Ódio total, absoluto e inconteste ao jogador Bebeto. Ele representava tudo que a gente odiava. E daí, então, ele entrava em campo, ele tava lá jogando, a gente, fora Bebeto, Bebeto. A gente odiava o cara. E ele tava jogando. Primeiro tempo, Brasil, bola perdida, Bebeto. Bom, aí, Bebeto dá escanteio pro Brasil. Quem pega a bola e vem na nossa direção pra bater o escanteio? O próprio. Bebeto. A gente olhou, a gente no escanteio, o Bebeto vindo. Nós olhando, olho no olho. Bebeto, Bebeto, nós te odiamos. Fora, Bebeto, todo, lá. Ele olha, pega a bola e faz assim. Cara de choro, né? Dá um tempo. A gente se olha. Bebeto! Deram uma guinada. Ele pega a bola, vai de escanteio. No que ele vai de escanteio, o César Sampaio entra, que aí é esse lance. O César Sampaio entra e faz o gol. Bebeto vira pra gente, pra nós três, faz assim, ó. Pra vocês. Tipo, já sei o que ele falou. Muito bem, vamos voltar de 98. Aqui, afinal de contas, estamos falando de histórias de Copas do Mundo de 98 para 70, nos tempos da paz e do amor. Mais amor que paz, né? A revanche diante dos uruguaios lavou a alma da torcida brasileira. Não é mesmo, Roberto Porto? Sabe, gente, acompanhar as vitórias do Brasil na Copa do Mundo de 58 na Suécia e de 62 no Chile, através de um radinho de pilha, foi um sofrimento para mim. Em 1966, nem me interessei. A campanha da seleção brasileira na Inglaterra foi tão ruim que o Canarinho Tri, criado por Ziraldo, nem levantou voo. Mas em 1970 eu estava mais do que aceso. Pela primeira vez, mesmo em preto e branco, a Copa do Mundo seria transmitida diretamente pela televisão. Vibrei com as vitórias sobre Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia. Depois, a goleada diante do Peru, dirigido por Mestre Didi. Mas quando chegou a partida contra o Uruguai, nas semifinais, me bateu aquela angústia da derrota da Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil. E quando Cubillas, num lance quase sem querer, abriu o score para os uruguaios, senti uma espécie de calafrio. Para mim, vendo e revendo o lance, Félix bobeou. Por sorte, Clodoaldo empatou ainda no primeiro tempo. Foi um alívio. Depois, Jairzinho colocou o Brasil na frente com 2-1. E já fiquei mais otimista. Mas quando Roberto Rivelino, aos 41 da etapa final, fez o terceiro, não resisti. Assistindo ao jogo, na redação do Velho Correio da Manhã, eu vibrei de alegria no momento em que o juiz apitou o final da partida. E aí, perdi completamente a compostura. Joguei um prato na parede da redação. Finalmente, após 20 anos, eu me senti vingado da derrota de 16 de julho de 50 no Maracanã. Até o próximo caso. Então,
a Copa do México teve o primeiro mascote que teve forma humana. Que só tem mascote de Copa do Mundo desde 66. E o Juanito, que era um garoto de sombreiro, todo simpático, todo alegre, barriguinha de fora, foi o mascote da Copa de 70 no México. E outra novidade que teve na Copa de 70 foi o uso de cartão vermelho e amarelo. Quem teve ideia disso foi o Kenneth Aston, que era um juiz de futebol inglês, que teve a ideia do vermelho e amarelo no trânsito. Ele parou no semáforo e viu, bom, amarelo vou com calma, vermelho eu não posso passar, eu vou fazer isso com o futebol. Então ficou cartão amarelo para o jogador ir com calma e o cartão vermelho para o jogador ir embora. E a Copa de 70 foi a primeira Copa transmitida para o Brasil, ao vivo, e ela só foi em cores em Itaboraí, que era a sede da Embratel, no Rio de Janeiro, foi em cores. E pro resto do Brasil, a Copa do Mundo de 70 foi passada em preto e branco. E por falar em México e em cores, deixar bem claro que este verde aqui é uma homenagem ao México, hein? Para evitar qualquer tipo de especulação. Boa. Exposições, teatro é o segundo tempo das nossas dicas culturais. Pela primeira vez no Brasil, a exposição One Love Exhibition traz fotos inéditas do futebol pelo mundo. O fotógrafo inglês Livon Bis registra campos de futebol do Brasil à África do Sul. Futebol, arte em 3 tempos, de Luiz Lopes. O tema ganha dimensão de arte visual. Figuras da geometria, quadrados, círculos e retângulos traduzem a paixão, a magia e a arte pelo esporte. Anote aí, até o dia 25 de junho. No Teatro Contemporâneo, no Rio, espetáculo A Farsa do Fanático Torcedor. A peça foi escrita há 13 anos por Rodrigo Rangel e, desde então, está em cartaz nos anos de Copa. Conta a história de um motorista de ônibus que foge do hospital para ver a final da Copa. Só que isso bem na hora do nascimento do filho. Em cartaz até o dia 25 de junho. Querido filho de nome Brasil. E olha só o nível da caricatura do Marco Antônio Rodrigues, uma coisa realmente espetacular. Você gostou, Dan? Pô, eu tô mais bonito lá do que aqui, cara. Tá ótimo. Olha, o Marco Antônio Rodrigues já teve caricatura publicada no New York Times. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Parabéns, viu, Marco? Obrigado. E nós vamos fazer mais uma paradinha, mas olha, tem muito mais pela frente. Espere só. Seguir. Tor em alemão significa gol em outras línguas. E ainda, um duelo de conhecimentos internacional. Brasil e Itália, direto da Alemanha. A gente volta já. Loucos por Copa já está de volta ao vivo aqui na ESPN Brasil. Celso, se você me permite, eu vou cancelar por ordens superiores o seu duelo de conhecimentos com o Bindi, mas nós não vamos ficar sem o quadro, não. Nós vamos para a Alemanha consultar o nosso patrulheiro de plantão que parece que aprontou alguma coisa do gênero. Veja só. PVC, patrulheiro vidrado em Copa. Resolvemos fazer o nosso duelo, um duelo internacional, prévia das oitavas de final. Para isso encontramos um louco por futebol italiano, Mato per il Calcio, Fábio Taveri, da Sky Sports. Qual é o Brasil e Itália da sua vida? 1982, Italia batte Brasile 3-2, 3 gol di Paolo Rossi. Vamos começar o desafio com ele perguntando: quante finali ai campionati del mondo il Brasile ha perso? Ha perso 2. Vuol dire che 50 non era finale. Non era finale perché contro l'Uruguay era un girone di qualificazione e quindi l'unica finale che il Brasile ha perso è in Francia nel 1998, 3-0. Qual o autor do primeiro gol da Itália em Copas do Mundo? Era il 1934 e si chiamava Schiavio. É isso mesmo. Con che numero di maglia giocava Socrates nel 1982 contro l'Italia? Contra a Itália jogava com a camisa 8. Era o 8 e tinha a faixa de capitão. A maior goleada da Itália na história das Copas do Mundo. Qual foi? 8-0, mondiali del 1934. 7-1. Socrates ha giocato in Italia. Con quale squadra? Jogou com a Fiorentina. Uma temporada só, 84 e 85. E a última.
quanto terminou a disputa por pênaltis, Brasil e Itália em 94? É a vingança de 82. Ha vinto o Brasile, 3-2. 3-2, isso mesmo. Quem disse que o Brasil não ganhou da Itália 3-2? Gol do Dunga. Ha vinto l'Italia o ha vinto o Brasile? Acho que um pareggio. Pareggio. Muito boa essa, PVC. E o grito que todas as torcidas querem ouvir. Gol! Dá só uma olhadinha nesses livros, olha aqui, ó. Thor. Por que será que na Alemanha gostam tanto do Thor? Não tem nada a ver com aquele herói do martelo, não. Thor aqui na Alemanha é como se grita gol. Nosso gol aqui é Thor. Então eu pergunto pra vocês aí, loucos por Copa, qual é o grito de gol em outros países? Tem algum outro diferente? Vocês sabem explicar? Golo! Eu quero que vocês matem hoje a minha curiosidade. Bom, estou aqui ao lado do Marco Antônio Rodrigues, que fez uma homenagem aqui ao Bussunda. Gritando gol, né, Marco? É, porque eu acho que hoje, nessa partida do Brasil, o grito mais forte de gol foi do Bussunda, sem dúvida alguma. Muito bem, meus parabéns, Marco. Celso! Fala, João. Sabe O assunto é gol, Celso. Então, você sabe gritar gol em outras línguas? Oh, como não? Gol! Então vamos lá. Não. O que é isso aqui? Isso é croata. Não sabe? Isso é goro em japonês. Esse já não é mais goro, é em russo. Russo. Gol. Vamos ver agora em árabe. Olha aí em árabe. Tá vendo que legal? Agora, em húngaro. É? Tá vendo como tá ensinadinho? Bom, mas como é que fala? Em polonês, Dan. Como é que é em polonês? Gol também. Branca. Branca? Branca. Essa música eles estavam gritando gol na Idade Média. Dinamarquês. Norueguês e sueco, por favor. Norueguês e sueco. Mal. É, tem um A a menos, certo? Esse aqui é conhecido, o próximo é conhecido. Vai. França, Tunísia, países de língua francesa. E agora o nosso golo. Portugal. Ceopa, Portugal, Angola, países de língua portuguesa que não o Brasil, onde a gente tirou o O final. Itália. Né? Rete na Itália. Palestra em rete, diziam os primeiros palmeirenses. E por fim, Bom tempo. holandês. Doelpunt. É mais que um punt, é um doelpunt. O gol vem do inglês, de gol, de objetivo. Você sabe, Celso, que em groenlandês, como é que se fala gol? Não tenho a mínima Na ideia. distante e muito fria Groenlândia? Não. Fala-se Turk. Turk. É T-U-R-G-Q. Turk. E na Turquia é groin. É groin. Tem inverno. Isso. Escuta, você já gritou gol? Já brincou de narrador esportivo, Dan Stuba? Só quando eu era moleque no futebol de botão. Ah, eu narrava futebol, comentava, era o repórter, era o jogador, era todo mundo. E às vezes o adversário, que botão a gente joga sozinho também. É, então eu jogava sozinho. Mas cansei de jogar botão sozinho. E o pior é que eu perdia. Perdia também. E você, Bindi? Ah, muito. Jogando botão. Até hoje jogando Winning Eleven. Até hoje eu... Todo louco de futebol é, como já diz o nome, bastante perturbado. Né? Olha, eu... Olha, gente, eu posso tirar um negocinho aqui do baú? É? Mas é evidente que você, esse baú aí, aliás, foi pouco usado. Aqui, ó. Olha isso. Realidade. Tostão. Vice-rei do México. Tá vendo? Revista Realidade, que era a grande revista da época, né? Muitas fotos, reportagens. Aqui perfilando o Tostão como nosso vice-rei. Infelizmente não foi vice-rei por tanto tempo, ou rei, como deveria ter sido, porque vocês sabem, a carreira do Tostão foi curta, né? Ele aos 26 anos tinha aquele problema na retina, deu para jogar a Copa, o problema aconteceu em 69, mas acabou voltando. Infelizmente nós perdemos boa parte do futebol que o Tostão poderia ter mostrado. Mas o Tostão é um bom exemplo de como numa seleção você pode usar jogadores diferentes e bons, todo mundo jogando bem. Desde que você mude a posição e trabalhe para isso. Não é porque a gente vive isso hoje. Quem são os ídolos? Por falar em Tostão, eu estou vendo que tem o Garrincha também aqui. Olha aqui, a seleção brasileira de todos os tempos, né, nesse número da Realidade, estavam falando do Garrincha. Bom, aqui tem Jorge Amado, Dercy, Tostão, Garrincha. Quem são os grandes ídolos? Pelé não vale, nem Garrincha, vai. Falou do Tostão. Para mim? Para você.
Ah, Sócrates, né? Sócrates. Eu era moleque, ele jogava pelo Coringão e tal. Jogava muito Sócrates. Eu era magro, eu era cabeludão, assim, também, então eu adorava. As pessoas me chamavam de magrão, eu adorava. Então o Sócrates, acho que na adolescência foi ele. No Brasil, pô, eu acho os Ronaldinhos fantásticos, mas eu não tenho por eles essa ligação. Romário, você não curte? Romário, sim. Romário, sim. E você, Bindi? O meu não disputou Copa, acho que foi uma das grandes injustiças da história do futebol brasileiro. Meu ídolo era o Evair. Ah, não, você tá brincando com seu ídolo. Evair. Não, Evair. É um motivo muito pessoal. Outro dia eu fui assistir um jogo de veteranos. Evair é seu ídolo? Escolha todos os jogadores do mundo. Eu chorei. Eu chorei quando ele fez gol outro dia. Eu entendo. Jogo de Não, não é veteranos. O meu é Basílio. Evair. Evair. Por motivos mas não, parecidos, né? E você, Marco Antônio Exatamente, Rodrigues? resgatar aqui que o pessoal estava falando da Copa de 54, eu estava conversando com o Bindi. Uma das maiores injustiças na Copa de 54 foi com aquele que era o meu grande ídolo, que era o Castilho, o goleiro. Era goleiro do Fluminense, eu sou tricolor. E o Castilho, que era um dos maiores goleiros do mundo, né? Jogou uma Copa, 54. 50 ele foi reserva e 58, 62, evidente, todos sabem. Mas ele ficou com a fama de tremer em final, quando na realidade aquele time da Hungria não dava tempo do goleiro tremer. Né? O time era muito bom, né? E depois, em 57, ele perdeu uma final pro Botafogo no Rio de Janeiro, que tinha Garrincha, Quarentinha, Paulo Valentim. Deu azar O que vai fazer? Gilmar, É. né? Castilho, que virou técnico, foi campeão com o Santos, se eu não me engano. Não, foi vice-brasileiro. Vice-brasileiro. Não era. Campeão em 84. 84 Paulista. era O ele. Operário também, ele se Ele levou o começou Operário, no Levou o Mato Operário Grosso. na semifinal do Brasileiro. Olha, gente, eu tenho aqui o ganhador do kit, que escreveu o seguinte pra nós. Ser louco por Copa é ter 9 aninhos e assistir na TV a um jogo que não foi transmitido. Explico melhor. Em 1966, o canal 9 TV Excelsior anunciou a transmissão do jogo Brasil e Hungria. Eu, muito garoto, mas já fanático, acreditei, sem notar que não seria uma transmissão usual. No horário do jogo, lá estava eu em frente ao televisor, na minha frente um quadrado com pontos iluminados representando os jogadores nas suas respectivas posições. Eu era louco mesmo, pois mesmo assim assistia ao jogo inteiro, cuja locução era de alguma rádio e cada vez que a bola estava com o jogador, iluminava-se o ponto do campo onde ele jogava. Incrível essa história. Isso tinha em praça pública. Foi terrível. O Brasil perdeu por 3-0 com direito a gol de Bene, que para mim era o centroavante do Corinthians. Sou São Paulino. Aquele era o Benê. Aquele era o Benê. E tive que aguentar gozações de toda a minha família, a quem havia anunciado que assistiria o jogo ao vivo. Grande abraço a todos os irmãos loucos. Olha lá o kit. Você ganhou Ricardo Pereira Lima Haddad de Itapetininga, São Paulo. Mas olha, com uma mensagem dessa, você tinha que ganhar. Parabéns. Prática, Celso, considerações finais suas. Eu vou até aproveitar o gancho. O gancho e dizer que isso daí era uma prática nas ruas de São Paulo. Na Praça da Sé existia um placar desse, onde se iluminavam os pontos de onde a bola supostamente estaria. Obviamente que a coisa não era tão sincronizada. Então ia iluminando, gol! Aí todo mundo pulava. Isso há relativamente pouco tempo. 40 anos no trem da história não é nada. Dan Stulbach, a última sua. Eu quero agradecer a vocês, parabéns e obrigado mais uma vez. Minha última consideração, eu diria do Fred hoje, que fez o gol do Brasil, rapidíssimo, talvez tenha sido mais um recorde aí que a gente não sabe, que ele quis levar a bola. Isso me lembrou um moleque que faz o gol e quer lembrar para sempre desse momento. Eu acho que a gente precisa dessa paixão. Depois tiraram essa bola, a FIFA não deixou que ele levasse, mas que a gente tem essa paixão, que essa vibração da gente, essas lembranças, isso tudo prevaleça e que continue. É isso aí. Obrigado, Dan. E você, Bindi? Bom, eu vou aproveitar e fazer meu jabazinho, meu merchan. Dan. Dos escudos, não do livro, mas esse livro teve a colaboração da gente. E aqui tem 2.500, mas eu tenho um site, que é o distintivos.com.br, que tem mais de 20 mil escudos e que até o fim do ano vai ter 50 mil. Muito legal, quem quiser entrar lá e mandar alguma mensagem, fica à vontade. Obrigado, viu, Bindi? Marco Antônio Rodrigues, obrigado também. As suas considerações finais. Rapidinho, Marco. Rapidamente. É só que o maior sofrimento meu em Copa foi de 66. Não foi de 82, não foi a gente falando da derrota. 50, nada disso. 50 não era 98? 50 não era nascido. 98 também não. Eu já aprendi a passar por cima de sofrimento de Copa do Mundo.
Gente, muito obrigado a todos vocês. Estamos encerrando, estamos aqui ao vivo, estamos encerrando mais um Loucos por Copa, edição 2006. Domingo que vem estaremos de volta ao vivo com mais loucuras da história das Copas para você. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá. Aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Brasil, Hexa.